Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, a aula de hoje é sobre os conceitos políticos e a ciência durante o século XIX. No caso, os conceitos políticos que nós vamos abordar são o liberalismo e o socialismo, além também do anarquismo. Bom, vamos lá então? Começando pelo liberalismo, nós temos ali como conceito básico a respeito do liberalismo uma política que basicamente pede para o Estado ou entende que o Estado não deve interferir na economia, não deve interferir no mercado. E através disso, o Estado ele funcionaria só como uma espécie de segurador das liberdades individuais e do direito à propriedade privada. Sendo assim, os estudiosos do liberalismo eles acreditam que a economia ela vai se autorregular à medida que as pessoas tenham a livre possibilidade de investir, de trabalhar e de produzir. Dentro desse conceito, o que é o ponto aí central da questão é a livre concorrência. Quanto mais concorrência existir na economia, no mercado, mais a produção vai se reinventar e assim a sociedade vai conseguir ter mais sucesso a partir de uma evolução tecnológica e um aumento da produção, certo? Os expoentes dessa corrente política, eles são de certa forma herdeiros do iluminismo, muitos deles no caso, e nós temos alguns nomes aí para citar. No caso, o Stuart Mill, que é mais adiante, nós temos o David Ricardo e nós temos também o Adam Smith. O Adam Smith basicamente é o cara que consolida o liberalismo como uma corrente política dentro do meio acadêmico, certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte e tenham ciência de que esses autores só são uma parcela mínima dentro de um mundo de tantos outros autores liberais que debatem essas questões da economia, certo? Bom, dentro desse universo de discussão de política e economia, que é o ponto central dessas correntes, nós temos também o socialismo, que surge no século XIX, dentro dos vários acontecimentos, da sequência de vários acontecimentos, de consolidação do capitalismo. Com a consolidação do capitalismo, nós temos, sim, os avanços tecnológicos, nós temos o desenvolvimento da sociedade, da produção, mas ao mesmo tempo nós temos também outros pontos que podem ser observados como pontos negativos. E dentro desses pontos negativos, algumas pessoas vão começar a idealizar sociedades diferentes e sistemas econômicos diferentes também. Dentro disso, dentro dessa lógica, dentro dessa linha, vai surgir primeiro o socialismo utópico, que perante as situações ali observadas de miséria e desigualdades sociais, alguns autores eles vão começar a pensar em mecanismos e, de certa forma, também modelos de sociedade que eles gostariam de ter. E esses modelos de sociedade, basicamente, eles partem da ideia da igualdade, certo? O que esses socialistas utópicos, que é o grupo dessas pessoas que idealizavam, mas não conseguiam ter uma concretude dentro dos seus planos, os socialistas utópicos, eles vão receber justamente esse nome porque eles não tinham a profundidade de como funcionava o sistema capitalista. Eles observavam ali os pontos que eles não gostavam, mas eles não sabiam como esses pontos estavam se desenrolando. E ao mesmo tempo,
a, a ideia de construção do socialismo por parte dos socialistas utópicos era uma ideia, né, com pequenos fragmentos. Eles não conseguiam ter uma noção total, né, de um sistema, né, para substituir o sistema capitalista e também um plano para chegar nesse sistema. Bom, quem vai começar a pensar isso e vai consolidar, né, o socialismo como uma corrente política discutível dentro da questão acadêmica, dentro das questões ali das ciências políticas, vai ser justamente o Karl Marx. O Karl Marx, juntamente com seu fiel escudeiro, o Friedrich Engels, eles vão traçar vários conceitos para entender o capitalismo e, ao mesmo tempo, também construir ali alternativas dentro do que ele achava melhor, que, né, nós sabemos seria, né, o socialismo. E dentro disso ele constrói, né, dentro desses conceitos, elementos que são muito importantes nas ciências humanas, sociologia, história, que não necessariamente são utilizados só por pessoas ligadas a essa linha, né, de socialismo, comunismo e tudo mais. Dentro dos exemplos, né, dos conceitos que ele criou, nós temos o conceito de mais-valia, força de trabalho, superestrutura e materialismo histórico. Bom, mais-valia é a discrepância entre o salário da pessoa que trabalha e o lucro da pessoa que emprega esse trabalhador. Então essa desigualdade ela causa, né, justamente uma diferença muito grande entre, né, a parcela da riqueza para o trabalhador e a parcela da riqueza para o empregador, o empresário, o burguês. Bom, dentro disso nós temos também, né, como conceito que eu citei, a questão da superestrutura, que é basicamente, né, como que o sistema de produção funciona dentro de uma sociedade. Para aquele sistema de produção funcionar, ele precisa, né, que a sociedade pense de determinado modo, ou seja, isso passa por questão moral, por questão religiosa, ao mesmo tempo ele precisa também das questões de poder, no governo, Estado, cultura. Então é um conjunto de peças que vão fazer ali, né, o encaixe da superestrutura. E essa superestrutura ela determina o modo de produção de uma determinada sociedade. Existem diferentes modos de produção de acordo com cada sociedade em diferentes tempos, certo? E para entender isso, o Marx ele utiliza o materialismo histórico, que vai ser muito importante, como eu já disse, nessa questão das ciências humanas, porque ele tenta contextualizar o passo a passo de uma sociedade para entender o que está acontecendo com cada um desses indivíduos dentro daquela sociedade. Então ele trabalha uma ordem cronológica bem extensa para entender como que aquela sociedade está funcionando. Então é muito importante para as ciências sociais, para as ciências humanas como um todo, esse conceito do materialismo histórico. E, né, por fim, o socialismo e o comunismo, na verdade, eles são um combo dentro das teorias de Marx. O socialismo é a segunda etapa dentro, né, da escadinha do Marx. Bom, primeiro, os trabalhadores iriam, né, de certa forma, se organizar e tirar, né, as instituições burguesas do poder. Depois disso, viria o estágio da ditadura do proletariado, onde esse proletariado iria eleger ali representantes que iriam governar, né, essas classes trabalhadoras, promovendo mudanças e preparando o terreno para o último estágio, que é o comunismo, onde os trabalhadores se organizariam sem ter um aparato de leis pré-estabelecidas e um governo com lideranças centrais. Todos os trabalhadores participariam ali igualmente, né, das decisões, das tomadas de decisões das sociedades. Bom, para chegar a esse estágio, né, de igualdade,
o anarquismo ele também tem interesse, porém a chavinha do anarquismo ela funciona de outra forma. Eles acreditam que não esse estágio do comunismo ele não funciona. Esse estágio do socialismo, né, da questão ali da ditadura do proletariado, ele na verdade seria mais uma forma de corromper a sociedade, já que quem estaria no poder, de alguma forma, iria ser seduzido pelo poder e ao mesmo tempo prejudicar os interesses da população como um todo. Então o anarquismo ele prega a ideia de fim do Estado. A partir do momento que os trabalhadores se organizassem, eles deveriam promover o fim do Estado, né, de maneira definitiva. E aí sim implementar aquela ideia ali de igualdade, da tomada de decisão por parte de todas as pessoas dessas sociedades. Bom, espero que vocês tenham entendido. Para citar, né, na questão do anarquismo, nós temos ali como expoente ali, um dos pensadores principais, o Bakunin, certo? E, como eu falei, né, além do, né, eu citei o liberalismo, né, o socialismo barra comunismo e o anarquismo, todas essas correntes elas têm uma amplitude muito grande de, né, divisões, de discussões dentro, né, dessas próprias correntes políticas, né? Esses vários pensadores eles começaram a se reinventar e a entender né, a teoria ali de uma forma diferente. Então existem várias interpretações a respeito dessas correntes. Mas para a gente tirar um juízo ou tentar julgar essas correntes, é necessário a gente compreendê-las. Por isso eu convido a vocês estarem estudando, né, através desses autores, através de outros autores que falem e fazer, né, esse embate entre pensadores. Bom, dando sequência, só para fechar, a ciência no século XIX ela ganha um outro patamar, certo? Principalmente as ciências humanas, que elas careciam, né, até aquele momento de uma afirmação. E essa afirmação ela vem após, né, o posicionamento revolucionário do Augusto Comte. O Augusto Comte ele vai ser o pai do positivismo. Dentro da linha do Augusto Comte, ele pregava ali uma organização metódica, sempre pensando num sistema evolutivo de sociedade, certo? Bom, para, né, conseguir dar legitimidade para a sociologia, que depois vai ganhar força, para a própria história, para os estudos sociais, o Augusto Comte ele vai começar a estudar a sociedade com métodos extremamente fechados. E esses métodos fechados ele pegava ali referências das ciências naturais. Então, ele poderia, e ele conseguiu contribuir muito, ele poderia, né, de certa forma, trazer ali, né, algumas descobertas, né, conseguir entender mais alguns aspectos da sociedade, mas esse método ele não seria, né, de certa forma, completo, porque quando a gente fala de ações do homem, isso envolve outras questões que mexem com a questão da cultura, com a questão da psicologia, certo? Entre outras tantas coisas. Então não dá pra gente colocar aquilo amarradinho só com um sistema de metodologia próximo ao das ciências exatas, porque a gente não vai conseguir entender a sociedade como um todo. Então, ao longo do desenrolar de próximas gerações, dentro do meio acadêmico, nas ciências sociais, vão se implementar novas metodologias, novas formas de se entender a sociedade, certo? Bom, para fechar, né, dentro dessa corrente do positivismo vai surgir ali um outro aspecto negativo, né, que é a questão da implementação do darwinismo no campo social. O darwinismo ele, né, prega a questão do quê? A questão da seleção natural, da evolução das espécies. Na questão biológica, o darwinismo está certíssimo, mas colocar isso no campo das sociedades, isso se torna extremamente perigoso, já que você vai dizer que uma sociedade é mais evoluída porque
ela passou por um determinado estágio e por isso todas as outras sociedades, todos os outros países, todas as outras etnias devem seguir o modelo daquela sociedade que está no topo. Então, dentro dessa virada do século XIX, do século XX, muitos países vão se apropriar desse discurso para implementar ali discursos racistas, implementar explorações imperialistas. Então esse é o outro lado, certo? E por isso que é necessário a gente entender a ciência como um jogo de diálogo, de contestação e, obviamente, de busca de métodos cada vez mais eficazes. Então a ciência ela vai se reinventando, e por isso é necessário a gente fazer esse movimento de reflexão. Espero que vocês tenham entendido, galera, e até a próxima. Acompanhem o roteiro de estudos. Valeu, galera!